Quando a pessoa chega nesse canal aqui, sem dúvida nenhuma que ela chega impulsionada para ver um assunto que é relacionado ao lugar em que ela se alimenta espiritualmente, normalmente a Igreja Universal do Reino de Deus. E as pessoas percebem que, além desse canal, existem vários outros que tratam da Universal. Porém, com a seriedade e com o compromisso que nós tratamos aqui, dificilmente você encontra. Tem alguns canais de alguns colegas que também fazem um trabalho muito bacana, esclarecedores, mas a maior parte dos canais de pessoas que já foram da Universal são canais tóxicos, e eu digo isso para você com todas as certezas, baseado em informações. Quando eu deixo aqui o meu Instagram e o meu WhatsApp, principalmente o meu WhatsApp, é porque muitas pessoas falam comigo no privado, olham os vídeos, não comentam, não se aparecem por aqui, mas falam comigo no WhatsApp. E essas pessoas, elas trazem relatos de que estavam enveredando pelo caminho da perdição, quando assistiam o canal do Marcelo Roque, por exemplo. Aliás, de todos os canais de denúncia, o do Marcelo Roque é o de mais baixo escalão de todos. E por quê? Porque o Roque, ele primeiro começa mentindo, dizendo que foi pastor. Segundo, ele traz relatos de pastores que ainda estão lá dentro da igreja e que alimentam aquela podridão que é exalada no canal do Roque. E o que acontece? Por que a gente traz ele como o pior de todos os canais que são chamados canais de denúncia, mas na verdade são esgotos de informação para quem acompanha? Por que é o pior? Porque você imagina que a Universal está em mais de 100 países, mais de 130, 140, não sei, países no mundo, e existem muitos pastores. Cada pastor cuida de um rebanho de pessoas. Você pode até não gostar do Bispo Macedo nem da Universal, mas eu acredito que você não tenha nada contra as pessoas que frequentam a Universal. E essas pessoas, quando elas chegam ali, elas chegam em busca de uma palavra de libertação, de uma oração, de um alento para a sua alma. Muitas vezes a pessoa chega viciada em drogas, né, Marcelo Roque? Ela chega na Universal e elas buscam e encontram uma libertação. E quando elas são libertas, o que acontece? Elas têm o desejo de levar aquilo que ela recebeu para outras pessoas também. Por essa razão, a Universal, ela cresceu tão rápido. Nos anos 80 e 90, há relatos, pelo IBGE, que a Universal crescia 2000% ao ano, o que era um crescimento absurdo, estrondoso, que extrapolava qualquer limite de qualquer pensamento humano. Como é que uma religião, uma igreja protestante criada nos anos 70, numa praça pública, depois de uma funerária, começa a crescer dessa forma assustadora? Mas por quê? Porque o trabalho dela é muito agressivo e muitas pessoas se sentem impactadas e têm um desejo automático de reproduzir aquilo. Depois que a pessoa começa a fazer esse trabalho, depois de algum tempo, o que acontece? Essas pessoas, elas dizem, olha, eu não concordo com isso aqui, eu acho que isso aqui está errado, não deveria ser por esse caminho, eu vou pedir a bênção e vou seguir meu caminho, servindo a Cristo, que é o mesmo Cristo que se conheceu lá, porém vai servir em outro lugar, em outro quartel, mas a pessoa, ela amadurece na fé quando de fato ela teve um novo nascimento. E depois disso ela continua falando de Cristo em qualquer lugar que ela vá, porque ela de fato tem um chamado. Porém, do mesmo jeito que existem pessoas que recebem a palavra e são libertas, existem aquelas que nunca foram libertas. É o caso do Marcelo Roque. Nunca foi liberto. Chegou a ser um auxiliar de pastor, mas ele nunca teve de fato o batismo com o Espírito, uma libertação dos seus demônios, e nunca, obviamente, conseguiu receber um novo nascimento. Por essa razão, ele sempre deu errado lá nos trabalhos dele, e quando ele saiu, ele quis e quer e continua arrastando um monte de gente que estava no mesmo patamar espiritual. Ou seja, aquelas pessoas em que a semente da palavra... Você lembra da parábola do semeador? Uma semente caiu na beira do caminho, a outra semente caiu nas pedras, a outra caiu entre os espinhos e uma caiu na terra fértil. O Roque é do tipo da pessoa em que a semente caiu nos espinhos. Ela até tentou crescer de forma, mas foi sufocada e acabou morrendo. Ou seja, nunca houve de fato uma germinação, frutos, nunca houve. Assim como os outros também, o Palhaço Cristão, o Davi Vieira, o Valdemir, né? Valdemir, eu acho, aquele que se chama ex-universal, e muitos outros. Essas são as pessoas que de fato nunca tiveram acesso ao trono da graça. Nunca conheceram. Estavam ali como cego num tiroteio, absolutamente perdidos, achando que tinham recebido um batismo, achando que tinham recebido um novo nascimento e se envolveram na obra. Como a obra de fato ela é feita de forma muito intensa, muito rápida, aqueles que se habilitam são chamados, mas muitos são chamados e poucos não são escolhidos. Essas pessoas que são chamadas e escolhidas, mesmo que ela saia da Universal, ela continua dando fruto onde ela vai. Quando ela não é um chamado de verdade, ela só é, aliás, um escolhido de verdade, ela faz igual o Roque.
E eu digo para você, por que que muitas pessoas gostam do canal ou dos canais que são chamados canais de denúncia? Porque nesses canais é falado as coisas piores, aquilo que degrada a vida do ser humano, espiritualmente falando. É exatamente igual àqueles programas de fofoca, como o programa Fofocalizando do SBT, o programa, as colunas do Léo Dias. Aliás, o Rock, ele seria um Léo Dias do Paraguai, digamos assim, que é aquela pessoa que tenta trazer informações, mas ele não é jornalista, não é radialista, o DRT foi conseguido na maracutaia, não é uma pessoa que tem, de fato, o conhecimento, e a única coisa que alimenta a podridão que é liberada no canal dele são os covardes dos pastores que estão lá, e que de pastores não tem nada, e que são pessoas que estão ali, que deveriam estar cuidando de pessoas, estão alimentando o inferno. E eu digo isso porque a gente vê os frutos dos comentários das pessoas que estão nesses canais, os frutos. Qual é o fruto de amor, irmão? Qual é o trabalho social que se faz? Qual é o trabalho espiritual que se faz? A pessoa apenas diz, olha, eu dava todo o meu dinheiro e agora não dou mais, eu estou muito bem. É isso, irmão. Porque eu fazia campanha na Universal também, eu dava o dízimo, e nunca fiquei ruim por causa disso, eu ficava do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não tem isso. Eu estou muito bem hoje porque eu não estou mais dando dízimo. Isso é tudo mentira. Isso é tudo palavras de pessoas que não têm exatamente aquilo que falar. Então, o que acontece? Se você observar direitinho, o esgoto ele é interessante para várias criaturas. Ele é interessante para os ratos, para as baratas, para os germes, para os tapurus. Ou seja, tudo que é desprezível, tudo que é lastimável, que ninguém quer em casa, eles se alimentam daquilo que estão lá nos esgotos. E o canal, por exemplo, do Rock é um esgoto espiritual. E as pessoas que se alimentam, elas gostam, mas elas se alimentam daquilo porque a vida dela interna é podre. Externa, na maioria das vezes, também. Olha para a vida do Rock. Olha para a vida daqueles que denunciam. Você vê que o Alfredo Paulo teve um problema sério. Teve que se retratar, teve que voltar atrás. O Nathan Silva está indo muito bem, porque foi estudar e está desenvolvendo um trabalho, inclusive que já falei aqui diversas vezes, que eu acho justo, que são o direito dos pastores. Mas ele não fica perdendo o tempo dele apenas no YouTube, assim como o Rock, que não trabalha e o único meio de vida dele é esse daqui. E assim como os programas Fofocalizando do SBT, Casos de Família, entre outros, da Sônia Abrão, dão muita audiência, porque fala da vida dos outros e fala sobretudo as polêmicas, aqui no YouTube não deixa de ser diferente. E ao contrário do que muitas pessoas que frequentam esses esgotos dos canais de denúncia dizem, olha, você tem inveja do Marcelo e quer ter audiência no seu canal. Deixa eu dizer, se eu quisesse ter audiência aqui, primeiro, eu me dedicava diariamente como ele faz e como os outros também fazem. E segundo, que eu falava mal da Universal. Quer ver um canal crescer? É se você meter o pau, falar besteira. Primeiro que ia começar um monte de covarde, daqueles desviados lá, caídos da fé, mandar e-mail para mim, para eu começar a falar aqui, sem dúvida nenhuma. Isso ia gerar o interesse exatamente desses tapurus, desses germes, desses ratos de esgotos que frequentam o canal do Rock. Ele é o rato maior e todos os outros que vão atrás, porque ele tem um pedacinho de queijo podre que ele achou no lixo, na boca, e todo mundo quer se alimentar um pouquinho daquele queijo. Vocês me desculpem estar falando de uma forma tão pesada, mas assim, eu tenho muito feedback das pessoas que conversam comigo aqui através desse canal. É um canal pequeno, sem expressão, não é um canal feito para ganhar dinheiro, porque se fosse, como eu falei, eu tomava outro rumo e fazia vídeos constantemente. Mas o que eu quero dizer, as pessoas que dão feedback, elas dizem, olha, ainda bem que a gente viu um conteúdo como esse, porque eu percebo que de fato não é daquela forma. A Igreja Universal é perfeita, eu nunca disse isso aqui, inclusive tem vários vídeos meus falando das coisas que eu não concordo na Universal. Mas a Universal não é uma seita maligna, o Edir Macedo não é um falso profeta, como diz o rato de esgoto Rock, Marcelo Santeiro Rock. Não é. Mas eu não concordo com a Fogueira Santa, eu também não concordo. Eu não concordo com os votos, eu também não concordo. Eu não concordo com a rosa ungida, eu não concordo com os tapetes de sal, eu também não concordo. Mas eu não concordo com a terça-feira que tem que ir de roupa branca, é a sexta-feira, né, que vai de roupa branca. Eu também não concordo. Eu acho que isso é besteira, acho que isso não edifica ninguém, nada. Mas não é por essa razão que a gente vai dizer que a igreja ela é uma seita maligna. Porque não podemos esquecer as milhões e milhões e milhões de pessoas do mundo que foram resgatadas por Cristo através desse trabalho e continuam sendo. Enquanto o Rock fala, na hora que ele pede, por exemplo, uma ajuda para uma cesta básica, ninguém dá. Sabe por que ninguém dá? Porque o que é que o rato pode lhe oferecer? O tapuru, ele pode lhe oferecer o quê? Nada. E você sabia que lá no Egito Deus deu ordens para que alguns animais não fossem consumidos porque eram imundos? Exatamente. Esses imundos são os que fazem parte desses canais. E por mais que todos os dias cheguem pessoas lá, porque Satanás não para de trabalhar.
Ele não para de trabalhar, ele sempre direciona uma pessoa para ela cair na fé e começar a se alimentar daquilo e reproduzir, que é para tentar atingir outras pessoas também. Isso sempre vai acontecer. Mas a verdade é que os ratos, eles não têm nada de bom para lhe oferecer. As baratas, elas não são positivas na vida de ninguém, em lugar nenhum. Ninguém quer uma barata por perto, ninguém quer um rato por perto. A não ser aquele hamsterzinho bonitinho, que é limpinho. Mas os ratos de esgoto que eu estou falando, ninguém quer. Os tapurus, os micróbios, as bactérias, ninguém quer. A hanseníase que se pega lá, outras doenças que a pessoa que trabalha pegando lixo corre o risco de pegar, muitas delas pegam, chegam às vezes pegar até uns parasitas e morrerem. Espiritualmente falando, é exatamente o que é vomitado nesse canal do Rock. Então assim, eu estou falando isso aqui para vocês e não seria essa a minha intenção de causar um confronto com um determinado canal de alguém. Mas como tem muitas pessoas que estão conversando comigo, dizendo, olha, fala, porque assim, eu tenho uma tia, eu tenho uma irmã, eu tenho uma mãe que está querendo se desviar da igreja, que está querendo ir para o mundo, que está querendo ir tomar cachaça, eu tenho um filho que era viciado nas drogas, começou a frequentar a Universal, pouco tempo depois um amigo dele mostrou um canal desse aí, ele já estava querendo sair da igreja, ele já não estava mais indo nos domingos de manhã, já estava querendo voltar para as drogas de novo. Olha só o que o Rock faz na vida das pessoas, né? Tá parecendo um grupo político aí que quer liberar drogas, quer liberar um monte de coisa que não presta aí para destruir a vida das pessoas. E você, meu amigo e minha amiga que acompanha esse canal, eu agradeço a você pela sua audiência, pelo seu feedback, mas sobretudo quando alguém fala comigo e diz, olha, muito obrigado por conta de que você trouxe um ponto de vista diferente para tudo aquilo que é falado lá, porque você foi da Universal, não é mais, não concorda com muita coisa, mas não é tóxico, não é podre por dentro, não é um sepulcro caiado, não tem ratos saindo de você. Não. A gente percebe que você fala com sinceridade. E de fato a gente fala com sinceridade. E digo para vocês, quem me acompanha nas minhas redes sociais, acompanha o trabalho social que nós fazemos. Eu hoje exerço a função de diácono na minha igreja. Quando tem um mutirão nos bairros para atender as pessoas, como na minha adolescência eu aprendi a cortar cabelo, eu não desenvolvo essa minha atividade, mas eu sei cortar cabelo. Eu tenho material, eu vou lá, corto o cabelo do pessoal, minha esposa faz o trabalho de unha, que ela trabalha com a estética. Nós temos frutos. Durante a pandemia, nós arrecadávamos em torno de 60, 70 cestas básicas para doar. Íamos nas casas buscar as doações de alimento, quilo de alimento, cesta básica, dinheiro, ia no supermercado comprar. E a gente fazia. Eu estou falando da pandemia. E hoje a gente continua fazendo, só que de uma outra forma, já que na pandemia muita gente estava em casa com fome. Então, eu estou aqui falando para vocês e de repente confrontando, e muita gente não gosta, eu entendo, respeito, mas nós temos frutos. Trabalho todos os dias. Trabalho. O mês começa... quando o mês começa, a gente já começa com uma folha de pagamento absurda, fornecedor, funcionário, tudo, e a gente tem que trabalhar, e à noite a gente está na igreja, tem que dar atenção para a família, tira os dias de descanso, a gente não para, joga um futebol, a gente não para, mas sobretudo a gente cuida das vidas de jovens, de idosos, nós trabalhamos. Quais são os frutos que esse pessoal está mostrando? Mostra aí, mostra suas mãos aí, o Rock, mostra seus frutos. Que você disse que ia até pedir direito lá autoral, porque eu coloquei a sua fala pedindo uma cesta básica e ninguém doou absolutamente nada, porque você não tem credibilidade. É uma pessoa zero credibilidade, assim como já era quando era auxiliar da igreja. Por isso que mudava de igreja tempos em tempos, as reuniões eram vazias e você não crescia nada. Absolutamente nada. Mas é isso. Então, gente, os canais de denúncia, eles são esgotos, onde tem ratos, tapurus, baratas e todos os germes, todos os bichos que não prestam. Tudo que não presta tem nos canais de denúncia. Estou falando de uma forma espiritual. Não quer mais ficar na Universal? Vá para um outro lugar. Mas não veja esses esgotos não, porque assistir os canais de denúncia em busca de uma palavra é o mesmo que você com sede, chegar no esgoto, pegar uma concha e tomar de água. Vai fazer bem para você? Não vai. É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.